Então, o primeiro conteúdo que nós vamos estudar vai ser esse aqui, da bissecção, certo? E aí a gente vai estar falando, então, sobre o que vem a ser bissecção. Primeira coisa é o seguinte, eu estava falando que os nossos resultados, vão ser sempre aproximações, tá bom? Então, por exemplo, se eu disser para você que a minha sala aqui, ela mede 10 metros, por exemplo. Então, eu botei aqui, ó, 10,0, né? 10 é igual a 10. Mas se eu disser para você que a minha sala, ela mede 9,9994, também é aproximadamente 10, certo? Ou se eu disser para você que ela mede 10,000007, também é aproximadamente 10. Então, é isso que nós vamos estar trabalhando. Nós podemos, de repente, até chegar a um valor exato do 10, mas nós podemos chegar a um valor um pouco menor, como esse 9,9994, ou um pouco maior, como esse de 10,0007. Mas todos esses valores aqui são aproximadamente 10. Tá bom? Então, sempre que a gente estiver falando de aproximações, nós vamos colocar a questão dos erros. Ah, eu vou ter um erro de um décimo, um centésimo, um milésimo. Então, as aproximações, elas são importantes, tá? Mas tendo a noção de que nós vamos chegar a um resultado bem próximo do real, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos ver aqui, que é esse isolamento das raízes. Tá bom? Lembrando que a raiz, tanto de uma equação do primeiro grau quanto do segundo grau, é o valor que faz com que a equação, né, com que o valor seja zero. Então, essa é a nossa procura. Né? Qual é o valor quando eu substituo no lugar do x, que é a minha incógnita, eu encontro como resultado zero? Bom, então vamos lá primeiro aqui o seguinte, ó. Primeiro teorema aqui. Seja f de x uma função contínua no intervalo AB. Então, f de x é uma função contínua, porque você não tem interrupção, não é isso? Para todo valor de x, você tem um valor para y. E o intervalo AB, limite inferior a A do intervalo, limite superior B do intervalo. Tá? E aí vem falando o seguinte, se f de A vezes f de B é menor que zero, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o valor do A, que é o limite inferior, aplicar na função no lugar do x, vou pegar o valor de B, que é o limite superior, e aplicar na função no lugar do x, o produto desses resultados aqui, se for menor que zero, então existe pelo menos um ponto x igual a x' entre A e B, que é zero de f de x. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui o seguinte, ó. Dê uma olhada nesse gráfico aqui. Eu tenho um intervalo AB, limite inferior é o A, limite superior é o B. Ok? Está aqui. Essa reta aqui, ela representa uma função. É uma função crescente, né? Então, observe o seguinte. O x, que é o valor da raiz, ele está aqui no meio. É aonde a reta toca o eixo de x. Esse valor aqui faz com que a sua função seja igual a zero. Mas o que a gente pode observar? Antes desse x, mais próximo do A aqui, a nossa reta ela está totalmente abaixo do eixo de x. Se ela está abaixo desse eixo de x aqui, é porque eu tenho os valores negativos. Quando eu passo pelo x aqui no meio, ele começa a ter valores positivos acima do eixo de x. Então, ali estava falando o seguinte, o valor que eu aplicar na função à esquerda desse meu x aqui, ele vai me dar um valor negativo, à direita dá um positivo. E toda vez que eu multiplico um valor positivo com um negativo, o resultado é negativo menor que zero. Tá? Então, é isso que ele está falando aqui. Ó.
Se f de A vezes f de B é menor que zero. Se eu tiver um produto, certo? E esse produto for negativo, menor que zero, eu tenho uma raiz entre esses dois valores aqui, que é o A e o B. Então, olha, eu tenho uma função do primeiro grau aqui, 2x mais 1, certo? Então, se eu perguntar para você o seguinte, olha, qual o valor que, se eu substituir aqui no lugar do x, o resultado ele fica negativo. Ele fica igual a zero. Negativo não, zero. Primeira coisa, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular o raiz dessa função aqui. Ó, 2x mais 1. Vou colocar aqui, olha, 2x mais 1 igual a zero. Qual o valor do x que quando eu multiplico pelo 2 e somo com 1, o resultado vai dar zero aqui? O que nós temos que fazer para resolver primeiro? Eu tenho que pegar esse mais 1 e levar para o segundo membro. Então, 2x vai ser igual a menos 1. Ok? Aqui era mais 1, veio para o segundo membro, menos 1. E aí, o que acontece agora? Esse 2 aqui, que está multiplicando o x, que é o coeficiente, ele tem que vir para o segundo membro dividindo. Não é isso? Então, olha, o x vai ser igual, vou botar um x menor aqui, a menos 1, menos 1 dividido por 2. Certo? Menos 1 dividido por 2 vai dar o quê? Menos 0,5. Okay? Então, olha, a raiz dessa função aqui, o valor de x, que faz com que aquela função ali seja igual a zero, é menos 0,5. Vamos ver se isso é verdade? Vamos colocar aqui, não, olha, deixa eu botar aqui. Deixa eu fechar aqui. Vou botar aqui, ó, x igual a menos 0,5 f de menos 0,5 vai ser igual 2 vezes menos 0,5 mais 1. Okay? Então, a nossa função aqui em cima, f de x, era 2x mais 1. Ok? Nossa função era 2x mais 1. Eu calculei de forma analítica, né, isolando o valor do x, e encontrei que a minha raiz é menos 0,5. Isso significa o quê? Que se eu substituir menos 0,5 nessa função aqui, o resultado tem que dar zero. Então, vamos ver aqui. Ó. Pega a sua calculadora aí e coloca aí 2 vezes menos 0,5. Vê quanto que vai dar. Isso aí. Menos 1 mais 1, o resultado é zero. Ok? Então, esse menos 0,5 aqui, ele é a raiz exata dessa função 2x mais 1. Tá? Mas qual vai ser a nossa... Essa forma de resolver é a forma analítica. Mas o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer a forma iterativa, que, a princípio, aqui, nós vamos fazer por tentativa. Ó, eu coloquei valores aqui de menos 2 até 1,5. Okay? Então, nós vamos pegar a nossa calculadora e vamos fazer esse cálculo aqui. Eu vou botar, por exemplo, 2 vezes menos 2,5 mais 1. Certo? Então, olha, todos os valores que estão aqui nessa linha do x, eu vou substituir aqui em cima. Ó. Da mesma forma que eu coloquei esse menos 0,5 aqui, eu vou colocar esses valores aqui. Tá? Eu vou fazer esse primeiro passo a passo
E aí a gente depois faz separadamente. Deixa eu colocar aqui, ó, f de x é igual a 2 vezes x mais 1. Essa é a nossa função. Essa é a nossa função. Então, agora vamos colocar x igual a menos 2,5. Certo? Então, no lugar do x, nós vamos colocar menos 2,5. Então, menos 2,5 vai ser igual a 2 vezes, vou abrir um parênteses aqui, menos 2,5 mais 1. Okay? Então, no lugar desse x aqui, eu estou colocando os valores dessa primeira linha aqui. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá, vamos ver o que vai dar aqui. Olha. Quando eu faço, então, no lugar do x, eu coloco esse menos 2,5, vocês vão pegar a calculadora 2 vezes. Menos 2,5 mais 1, o resultado vai ser igual a menos 4. Menos 4. Então, eu vou botar aqui em cima, ó, menos 4. Certo? Agora, eu vou substituir aqui, em vez de 2,5, eu vou colocar menos 2 agora. Tá? A função é a mesma, 2x mais 1. No lugar do x, nós colocamos todos esses valores que estão aqui na primeira linha. Tá? Então, aí agora, você vai apenas substituir os valores na sua calculadora. Em vez de menos 2,5 agora, você vai colocar menos 2,0. Então, 2 menos 2,0 mais 1. Resultado, menos 3. Muito bem. Então, eu vou vir aqui em cima, menos 3. Menos 3. Agora, é só substituir, em vez de menos 2, vai dar menos 1,5. Menos 2. Muito bem. O próximo, menos 1, vai dar menos 1 mesmo. Certo? Menos 0,5 vai dar 0. Agora, quando o x é igual a 0, 2 vezes 0 vai dar 0. Mais 1 vai dar mais 1. Vou até botar mais 1 para a gente poder... Quem está a fim de ver os sinais, né? Agora, quando o x é igual a 0,5, vai dar mais 2. Quando o x é igual a 1, vai dar mais 3. E quando o x é igual a 1,5, está dando 4. Mais 4. Tá? Então, vamos colocar aqui nessa tabelinha aqui, ó. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. O menos 0,5 foi o 0. O 0 deu mais 1. 0,5 mais 2. O 1 deu mais 3. E o 1,5 deu mais 4. Então, olha, observe o seguinte, agora que é importante aqui. Quando o f de x aqui foi igual a 0, quando aqui é 0, nós sabemos que aqui é a raiz da nossa função. Todo valor que eu der para x e que o resultado for 0, esse valor de x é a raiz da função. Mas olha o que está acontecendo que é importante destacar. Antes da raiz aqui, todos os valores são negativos. Olha, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Aí na raiz deu 0. Depois todos eles são positivos. Ok? Então deixa eu até colocar aqui menos, 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 menos. Depois foi tudo mais. Mais, mais, mais e mais. Então isso aqui vai ocorrer. Certo? Tanto na equação do primeiro grau quanto na equação do segundo grau.
sempre vai haver essa variação de sinal. É por isso que ele coloca lá da multiplicação sendo negativo. Se eu pegar um valor negativo, multiplicar por um valor positivo, o resultado ele fica negativo. Mas o que a gente vai estar observando? Primeiro, essa variação de sinal. Na equação do primeiro grau, que é essa primeira parte que nós vimos ali, eu só vou ter uma raiz. Na equação do primeiro grau tem uma raiz, equação do segundo grau tem duas raízes, do terceiro grau tem três raízes, e assim sucessivamente. Mas na equação do primeiro grau, que tem uma raiz só, eu vou ter essa variação no final. Uma hora vai ser negativo e depois positivo, que é esse caso aqui que ela é crescente, ou ela vai ser positivo e depois negativo. Mas sempre vai haver essa variação do sinal. Tá legal, pessoal? Nós podemos dizer o seguinte, que o intervalo que contém a raiz aqui é esse aqui de menos 1 e 0. Não, menos 1, o resultado ficou negativo, e no 0 ele ficou positivo. Tá? Deixa eu colocar aqui, menos 1 e 0. Menos 1 e 0 é o intervalo que contém a raiz. Ali nós tivemos vários valores, né? Então, ao invés de a gente ficar colocando vários valores para o x e tentar encontrar a raiz aproximada ou a raiz exata dentro desse quadro de sinais, nós vamos ter o que nós chamamos de refinamento dessas raízes. Tá bom? Então, olha o seguinte, o que nós chamamos, qual a definição que nós vamos ter para método iterativo? Observe que aqui não tem N, né? É I mesmo, iterativo. Ó, consiste em uma sequência de instruções que são executadas passo a passo, algumas das quais são repetidas em ciclos. Então, nós vamos ter uma série de instruções que nós vamos executar. É como se fosse uma programação mesmo de computador. Ok? Nós vamos executar as instruções. E aí nós vamos ter um teste de parada. Ah, o resultado está bom? Se ele tiver, a gente para. Se não tiver, a gente repete, vai refinando assim as nossas informações, os nossos valores. Tá bom? Então, olha, iteração é a execução de um ciclo. Cada iteração utiliza resultado das iterações anteriores. Isso é importante, a gente nunca vai estar deixando informação para trás. A gente vai aproveitar as informações e vai refinando o resultado. Então, olha, efetua-se determinados testes que permitem verificar se foi atingido um resultado próximo o suficiente do resultado esperado. E aí nós observamos que os métodos iterativos, para obter zeros de funções, fornecem apenas uma aproximação para a solução exata, que é o que a gente estava falando. Nessas duas primeiras que nós vimos, duas funções que nós vimos, do primeiro grau e do segundo grau, nós resolvemos da forma analítica e chegamos a um valor exato, certo? E depois nós fizemos aqueles quadrinhos de sinais. Na bissecção, nós vamos chegar a valores aproximados e não a valores exatos aqui, tá? Muito bem. Então, olha, os métodos iterativos para obter zeros de funções, eles efetuam um teste do tipo seguinte: xk está suficientemente próximo da raiz exata, certo? Será que o valor que eu estou encontrando aqui já está suficientemente próximo de uma raiz que seja exata para a função? Que tipo de teste eu tenho que efetuar para se verificar se xk está suficientemente próxima da raiz exata? Para isso, nós precisamos entender o seguinte, o significado de raiz aproximada, né? Então, existem duas interpretações aqui para a raiz aproximada que, às vezes, nem sempre levam ao mesmo resultado. X barra, né, esse x com tracinho em cima, nós vamos chamar de x barra, é a raiz aproximada com precisão epsilon. Então, olha, esse símbolozinho aqui é a letra grega epsilon. Então, olha, x barra é raiz aproximada com precisão epsilon se o módulo, né, essas duas barras aqui, entre o x barra e o x', é o módulo. Então, o módulo
da diferença entre o x barra e o x' tem que ser menor que o epsilon. O epsilon nós é que vamos definir, certo? Qual é o erro que nós vamos admitir nos nossos cálculos. Então, o módulo da diferença do x barra com x' é menor que zero, menor que epsilon, ou o módulo de f de x barra menor que epsilon. Então, uma dessas duas situações aqui, ela tem que ocorrer. Mas como que nós vamos efetuar o primeiro teste, que é esse aqui do módulo da diferença, né, do x barra com x'? Olha, e uma forma de, então, reduzir o intervalo que contém a raiz a cada iteração é ao se conseguir um intervalo AB tal que, primeiro aqui, olha, x' pertence ao intervalo AB, né? O intervalo AB são aqueles intervalos que nós vimos que tem uma raiz ali dentro. Então, ó, x' pertence ao intervalo AB e o módulo de B menos A é menor que o epsilon, que é a precisão que nós estamos estabelecendo. Então, esse A de cabeça para baixo é o para todo, né? Para todo x que pertence a esse intervalo AB, o módulo de x menos x' é menor que o epsilon. Tá? Então, mais para frente, quando a gente for resolvendo, essas questões aqui que são um pouco teóricas, elas vão se esclarecendo um pouco para a gente aí. Tá bom? Então, portanto, para todo x que pertence a esse intervalo AB, pode ser tomado como x barra ou raiz aproximada da nossa função. Tá? Então, olha, uma observação que eu coloquei aqui é que, às vezes, nem sempre é possível ter as exigências 1 e 2 satisfeitas. Ou o módulo da diferença vai funcionar, ou o módulo de f de x barra. Tá? Isso aí, durante o exercício, a gente vai analisando. Então, vamos ver o primeiro método para a gente refinar as raízes das funções, que é o método da bissecção. A própria palavra diz, né? Bissecção é dividir um intervalo ao meio. Nós vamos fazer uma série de operações dividindo o intervalo ao meio até chegarmos bem próximo da raiz que nós estamos almejando. Tá? Então, olha, seja a função f de x contínua no intervalo AB, tal que f de A vezes f de B menor que zero. Lembram dessa expressãozinha aqui? Ela diz a essa questão da variação de sinal. Toda vez que eu tenho um produto que tem sinais diferentes, que os fatores têm sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, olha, vamos simplificar, vamos supor, para simplificar, que o intervalo AB contenha uma única raiz da equação f de x igual a zero. Tá bom? Então, o objetivo desse método, eu até coloquei como uma observação aqui embaixo, é reduzir a amplitude do intervalo que contém a raiz até atingir a precisão requerida, que é o módulo de B menos A menor que o epsilon. Ok? Então, usando para isso a sucessiva divisão de AB ao meio. Então, nós vamos ter um primeiro intervalo, vamos fazer uma série de operações. Não chegamos ao resultado esperado, nós vamos dividir esse intervalo ao meio. E aí, a grande dificuldade que alguns colegas encontram nesse método da bissecção é que quando a gente divide o intervalo ao meio, nós vamos ter que tomar uma decisão que é se nós vamos seguir pelo caminho da esquerda ou caminho da direita. Certo? E aí é o que alguns colegas às vezes confundem, porque se você for por um caminho, você pode não chegar ao resultado almejado. Então, a última parte que nós vamos ver hoje aqui é essa estimativa de número de iterações. Então, o que a gente pode, com essa formulazinha que eu tenho aqui embaixo, eu posso estimar o seguinte, dependendo do intervalo que eu tenha, eu sei quantas iterações, quantos ciclos de operações eu preciso fazer para chegar nessa raiz aproximada que eu estou pretendendo. Tá bom? Então, vamos lá, olha. Estimativa do número de iterações. Dada uma precisão epsilon, um intervalo inicial AB, é possível saber, a priori,
quantas iterações serão efetuadas pelo método da bissecção até que se tenha o módulo de B menos A menor que o epsilon. Eu tenho um intervalo aqui, 1, 2, intervalo limite inferior 1, limite superior 2, e eu tenho aqui o epsilon de 0,1. Então, olha, independente da função que eu tenha, eu tenho esse intervalo numérico aí. 1 à esquerda e 2 à direita. E a precisão que eu quero é de 1/10. Então, quantas iterações, quantos cálculos eu vou precisar fazer para chegar na raiz aproximada, independente da função que eu tenho? Nós vamos trabalhar com essa fórmulazinha aqui. Ó, o K, que é a iteração, ele vai ser maior que o logaritmo de B0 menos A0. Quem é B0 e A0? É o intervalo inicial. O A0, no nosso caso aqui, vai ser o 1. O B0 vai ser o 2. O epsilon é o 0,1. E o denominador sempre vai ser o logaritmo de 2. Tá bom? Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Logaritmo de B0 menos A0. Então vai ficar 2 menos 1. Deixa eu botar aqui. 2 menos 1. Logaritmo de epsilon, 0,1, que é 1/10. E o denominador sempre é o logaritmo de 2. Muito bem. Então, olha, se você colocar aí na sua calculadora, ela tem um log que ele fica aqui, ó. Ok? Então, você vai colocar aí log, vai abrir um parênteses, 2 menos 1, fechar o parênteses, menos o log de 0,1. Aí você coloca um igual e divide pelo log de 2. Certo? Se você fizer direitinho aí, como eu fiz aqui, o resultado vai dar K maior que 3,32. Então, o K ele tem que ser maior. Como o K é um valor inteiro, ele não pode ser decimal. Se ele tem que ser maior que 3,32, nós vamos colocar aqui ele sendo igual a 4. Ok? K igual a 4.